A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje a gente começa mais um programa de entrevistas. Você que tem acompanhado o Culto na Roça, viu que lançamos no ar um programa de entrevista que a gente vai trazer testemunhos, palavras, louvores para edificar a vida de vocês. E hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Conheci em uma igreja, vi logo que Deus era presente real na vida dela. Ela, Lisandra Rezende, que vai estar conosco no próximo Culto na Roça, que é sábado agora, dia 12 de outubro. Lisandra, seja bem-vinda ao nosso simples, humilde momento que estamos aqui para falar um pouquinho da sua vida, né? Quero pedir licença para falar de você, para esse pessoal que está nos assistindo, contar um pouquinho da sua história, porque quando você me contou, eu falei, gente, tem pessoas que às vezes olha para a própria vida e não encontra sentido. Olha para a própria situação e pensa, por que isso acontece na minha vida? E não sabe que tem tantas coisas que acontecem na nossa vida porque tem um propósito. E quando você me contou sobre a sua vida, eu entendi que tudo que aconteceu é porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E eu quero que hoje esse testemunho, ele venha edificar vidas. Vidas venham ser transformadas. Pessoas que estavam pensando em desistir, em parar, olhando apenas para situações que certamente traz um desânimo no nosso coração. Mas, Lisandra, hoje você tem, pode contar? Pode contar? Pode. Quantos anos você tem? Revela pro público. Eu tenho 22 anos. 22 anos. Ela me disse que é solteira, né? Então já vamos... Gente, mulher de Deus, né? A gente tem que apresentar. Lisandra Rezende, canta que é uma bênção, adora o Senhor. Lisandra, você me falou, e eu quero contar isso para todo mundo que está nos assistindo, que a sua mãe ela não poderia engravidar. Não. Mas aí veio você. Sim. O milagre já começou daí, né? A minha mãe ela era estéril e de forma alguma ela poderia ter filhos. E aí ela já tinha arrancado já uma parte das trompas, um ovário. Então, tipo, as possibilidades dela eram quase zero. E aí, no dia, assim, tão esperado, assim, minha mãe, ela sempre sentia muitos sintomas da gravidez. E era sempre uma esperança para ela. E todas as vezes que ela ia, era apenas, né, uma esperança que morreu. E aí, no dia, ela levou minha avó num consultório. E aí, o médico pegou e falou para ela, não adianta você ficar tentando, que vai ser sempre um sofrimento. Você não pode, enfim. E aí, elas foram fazer o exame já para arrancar o útero, né, e tudo mais. E aí escutaram o pulsando lá. Era a bênção da minha irmã. Nós somos 3, minha mãe gerou 3. E isso pro médico, se nascesse, né? Se nascesse a que estava sendo gerada, ele nasceria com deficiências, problemas. E Deus já foi começando daí. E aí a minha história começou em 97. Então, cada gravidez, a sua mãe tinha aquela preocupação, né? Como os médicos diziam que teria vir algum problema. Então, eu acredito que cada gestação era uma preocupação para ela. Sim. E, né, pela expectativa do homem, você era para ter nascido com algum tipo, né, de sequela. Sim. Mas você nasceu perfeitamente, foi o que me falou. Foi. Eu nasci perfeita, super saudável. A minha irmã mais velha, que ela... que também no início foi desenganada pelos médicos, ia fazer transfusão de sangue. E Deus trocaram os exames dela no hospital recém-nascida. Então, Deus sempre trabalhando assim desde o início. Então, assim, eu nasci uma criança super saudável. E aí, depois, né, foi acontecendo. A gente fica maravilhado, porque Deus permite que situações cheguem no limite na nossa vida para revelar a grandeza de Deus. Às vezes tem pessoas que começam a blasfemar, começam a murmurar, mas Deus começa a permitir chegar no limite para manifestar a grandeza dele. E foi o que aconteceu na vida da Lisandra. Aos 16 anos ela descobriu, né, que tinha alguns problemas de saúde. Sim. Conta pra gente como é que foi. Tudo começou aos meus 16 anos. Eu sempre estava quebrando algum osso, sempre aconteceu alguma coisa. E a gente começou a fazer vários exames e descobriu que eu tinha ossos de criança.
que os meus ossos não tinham desenvolvido. E aí, desde então, aí foi aparecendo outras coisas, outras situações. Foi quando, dos 17, aí dos 16 anos, já comecei a tratar dos ossos, né? Aí, nos 17 para os 18 anos, eu perdi a visão. Você chegou a ficar cega totalmente? Sim, eu só via vulto, era risco. Então, Sim. além do problema dos ossos, você perdeu a visão. Sim. E hoje você tá me vendo aqui. Tô, linda, maravilhosa. Eu não via as marcas das mãos, eu não via nada. E como era normal, porque a gente acaba acostumando com o problema, né? Então quando mostra a ferida, você vê que tá doendo. Então eu não sabia, pra mim era normal. E aí, logo em seguida, a gente já começou a fazer vários exames e viu que o problema das vistas era mais sério do que a gente pensava. E eu já entrei na fila de transplante de córnea e eu me desabei. E eu me lembro que nessa época eu tava assim... A gente tem aquelas fases de aba, né? De pai e filha com Deus. E foi um momento muito difícil, porque eu sempre falava pra Deus, eu sempre tô, né? Sempre fazendo a obra e essas coisas parecem que acontecem só comigo. E eu me lembro que no dia da cirurgia era um desafio de 13 mil reais. E com urgência era um teste. Não era algo que poderia dar certo. Era um teste. Descobriram que eu estava com ceratocone nos olhos. E estava muito desenvolvida e ela desenvolvia até os 18 anos. 18 anos era cegueira total. Então eu estava com 5% de visão do olho esquerdo e 10% do olho direito. E todo mundo desesperou. E aí eu já tinha descobrido que eu não enxergava mesmo. E eu desesperada. E a família, todo mundo correndo atrás do dinheiro. Eu trabalhava na época numa empresa onde tinha um plano de saúde muito bom. Então ele cobriu a metade. No dia, uma pessoa que ia nos ajudar, porque toda a família se mobilizou, meu pastor, todo mundo se mobilizou. A gente chegou lá achando que tava tudo certo, a cirurgia tava marcada, tudo, só operar. Descobrimos que faltava R$1.000. E eu me lembro que meus pais tentando não demonstrar o desespero, não tentando demonstrar. E eu lembro que a gente começou a orar, meu pai e minha mãe orando, e a gente começou a cantar aquela música. Se o trovão e o mar se erguendo bem. Minha mãe fez uma ligação e Deus proveu imediatamente, sabe? E Deus falou que ele entraria comigo. Independente de ter sido pelas mãos do médico, a cirurgia foi algo que foi Deus. Porque eu pedi pra Deus, eu queria sentir Deus naquele momento. E entrou 2 anjos comigo. E enquanto eles estavam... que sempre tem as rezas antes da cirurgia, e eu tava amarrada. E a cirurgia, ela é acordada, né? Então, e eles apertaram bastante meu braço. E eu me lembro que eu orei e falei pra Deus que se ele tivesse ali naquela sala e fosse ele pra me operar, eu queria sentir, pelo menos que ele tava ali. Esther, foi assim, imediato. A dor que eu tava sentindo no braço, pelo fato de ter apertado, era como se Deus estivesse massageando, sabe aquela mão suave? Muita gente pode não acreditar, sabe? Mas foi surreal, foi Deus todo momento. Era pra mim ter abrido os olhos com 1 mês. Em 3 dias eu abri os meus olhos. E quando eu vi a minha mão, eu vi o rosto da minha mãe, sabe? Detalhe por detalhe, foi como se eu tivesse nascido de novo. E Deus sempre nos detalhes, em toda a minha vida. Desde aí você vem passando por processo na sua vida, né, uma gravidez que não poderia vir, uma enfermidade nos ossos, depois uma enfermidade na visão. E eu acho que não pedi pra você, mas eu queria que você falasse aqui pra mim um pouquinho. Você me falou que passou uma fase complicada na sua vida, que você chegou até ganhar alguns pesos devido a uma tentativa de estupro. Sim. E eu acredito que não é fácil. E por que eu tô pedindo pra você falar um pouquinho o que você sentiu, como que você conseguiu, né, ter uma cura interior? Você acredita que hoje você é curada? Porque tem muitas pessoas que hoje sofrem com uma situação parecida, mas que não conseguem encontrar uma cura interior, não consegue ser restaurado. Então acho que você ainda está passando por esse processo de restauração,
O inimigo, eu vi que desde o começo ele, né, às vezes persegue aquela pessoa que é chamada, que é escolhida, para que Deus não venha cumprir os propósitos na vida dele. E sem a ajuda do Espírito Santo, para todo dia a gente se levantar cada manhã, é complicado. Queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra para alguém que sofre algum tipo de opressão, alguém que não consegue se levantar e dar uma nova oportunidade, se dá uma nova chance. Eu me lembro que nessa época foi uma época bem complicada pelo fato de não é que não podia contar para os meus pais, é que eu tinha vergonha da situação. E por conhecer meu pai era um super protetor. Até então, que a minha mãe, ela veio descobrir, assim, por alto, por cima, depois de muitos anos. Então, assim, foi algo que eu vivi sozinha, eu e Deus. E foi uma fase muito complicada na minha vida, porque eu me autodestruí. E eu poderia ter pedido ajuda, eu poderia ter feito algo. Mas eu acredito tanto nos propósitos de Deus, nos detalhes que Deus faz. E hoje, vendo a Lisandra de hoje, passando pelo que eu passei, eu entendo tudo que eu passei na vida. E disso veio a depressão, veio a opressão, né? Quando você dá liberdade para algo, eu deixei, sabe? Eu me entreguei mesmo. E eu não queria saber de mais nada. Eu não tinha vontade de viver. Eu estava viva, mas eu não tinha vontade de viver. E desde então eu sempre tive complexo com o meu corpo, sempre traumas. E demorou muito tempo para me reconstruir. E eu sempre que posso, eu tô tentando ajudar pessoas que passaram pelo mesmo problema ou que enfrentam depressão pelo outro motivo. Hoje eu posso dizer que eu sou curada. Deus curou a depressão, mas foi uma fase muito difícil da minha vida. Porque pode ser que eu não consigo falar, eu não consigo me abrir para eu falar. Antes de eu falar desse assunto, eu começava a chorar. Então, assim, eu tenho certeza da cura de Deus sobre a minha vida. E tentei suicídio. Quando a minha mãe descobriu, eu fiquei tipo, meu Deus, né? E eu falei assim, mãe, eu não quero falar sobre isso. Deus já fez e vamos esquecer sobre isso. E meu pai vai descobrir agora, né? Meu pai vai descobrir agora, mas eu sempre evitei falar sobre isso. Mas depois que eu vi que o que Deus estava fazendo na minha vida poderia fazer na vida de outras pessoas também, eu comecei a falar com pessoas específicas. Deus trazia pessoas até a mim para que eu pudesse ajudar. Mas foi uma fase muito complicada e foi a fase que eu mais me apeguei com Deus. Foi uma fase que eu mais ganhei intimidade com Deus. Porque era eu e Ele. Era eu e Ele. Eu sempre colocava na minha cabeça de que os meus problemas não importavam para ninguém. Então eu sempre fui só eu e Deus. Se você não me perguntasse, eu não te falava nada. Então era só eu e Deus. Então eu sempre adquiri essa intimidade com Deus de pai e filha mesmo. Mas hoje eu me sinto assim uma pessoa totalmente transformada. E esse assunto pra mim, meu sonho assim é chegar assim a conquistar um espaço pra poder ajudar pessoas que passaram pelo mesmo que eu, não especificamente pelo problema, mas a depressão ela não veio somente por isso, veio por algo que eu alimentava no meu coração. Então assim, eu sempre que eu posso eu tô tentando ajudar. E Deus tem feito. Amém. Às vezes, naquilo que a gente foi mais machucado, mais ferido, é onde que Deus nos levanta para ajudar pessoas que não estão conseguindo vencer essa situação, né, esse processo que está enfrentando. Sim. Quando eu te vi louvando na igreja, eu senti muita unção e, sabe, eu falei, eu entendi que Deus tem um projeto muito grande na sua vida. E aí eu lembro que no dia que eu te vi ministrando, você falou assim, alguma coisa referente ao seu testemunho. E aí eu fiquei curiosa, porque quem olha pra Lisandra, essa menina sorridente, alegre, brincalhona, não imagina nunca que passou tantas coisas na vida. Porque ainda tem mais coisa pra gente contar aqui. Não dá pra acreditar, você olhar pra ela, sabe, ver esse brilho, a presença de Deus, a alegria. E quando ela começa a contar aqui pra gente, não dá pra acreditar. Depois de tudo isso, você ainda tinha me falado que você fez um tratamento pra câncer. Sim. Eu fui curada, eu tinha
assim, o inimigo sempre, né? Quando aconteceu tudo isso, lá onde eu morava, eu vim morar com a minha tia em Senador Canedo. E aí eu contei pra ela, né, o que tinha acontecido e tudo mais, e ela começou a me levar pra fazer tratamento, tanto pra emagrecer, quanto psicológico e tudo mais. E aí eu comecei a congregar com ela. E eu sentia muitas dores no estômago, muitas dores no estômago. E eu, num belo dia, né, a gente foi cultuar, e lá Deus usou um pastor, sabe, tremendamente. Isso é nojento, mas eu vomitava preto. E Deus, e quando ele falou assim, sabe quando você vê assim, a mão de Deus assim, pegando assim e jogando fora? Depois disso, eu fiquei muitos anos, mas muitos anos mesmo, sem sentir dor alguma no estômago. Eu sempre tive a gastrite nervosa, né? E a preocupação era sempre virar úlcera. Porque era sempre forte as crises. Eu sempre tava desmaiando, sempre. Então Deus foi lá. Não foi algo assim que eu constatei sim, com o exame. Mas foi algo que Deus fez e que Deus falou e que aconteceu. Entendi. Sabe? Entendi. Então, assim, Deus ele é... Eu entendo. Hoje a gente, principalmente no culto na roça, Deus sempre liberta pessoas ali de enfermidades que o inimigo já havia colocado e que levariam pessoas à morte, né? No culto na roça hoje a gente testemunha pessoas que já foram curadas de câncer, né? Pessoas que foram libertas de obras de feitiçaria, de macumbaria. Tem muita gente que se levanta, que critica, mas a gente não está fazendo ali para agradar o homem. Sim, né? Exatamente. Se for para agradar o homem, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente está fazendo a vontade de Deus. E o que importa são as pessoas que estão recebendo o milagre, que estão acreditando no poder de Deus e que estão contemplando o que é que Deus tem feito. Para essas pessoas nós estamos lá para Deus fazer o impossível. Porque às vezes as pessoas já bateu em tantas portas, já foi em todas as religiões e não conseguem encontrar uma cura, uma libertação, um milagre. Né? E eu tenho visto Deus fazer naquele lugar. Lisandra, Deus, em todo momento na sua vida, a gente escuta o testemunho e glorifica a Deus, engrandece o nome de Deus, de tantos milagres, de tantas coisas que o Senhor tem feito na sua vida. E ver você aqui, né, com essa alegria, com esse semblante, com essa simpatia, com esse carisma, a gente tem certeza do propósito que Deus tem na sua vida. E eu vou chamar a Lisandra agora para cantar um pouquinho pra gente, que eu acho que a gente quer entender, né, Deus, por quê? Tanta coisa na vida dessa moça tão boa. Canta pra gente, entender um pouquinho do propósito de Deus na sua vida. Esse louvor é um louvor, assim, que eu louvava com a minha família. Então, assim, como eu tava te falando enquanto a gente vinha, né? Minha família é uma família de frutos. Todo mundo da minha família tem ministério. E os meus pais, as minhas irmãs, a gente sempre teve um ministério de louvor. E a gente sempre, principalmente eu e minha mãe, a gente sempre canta essa música. E essa música, ela faz tão parte da minha vida quanto do meu testemunho, do meu ministério. Eu vou... A unha tá grande, né? Tentaram cortar meu... Vamos lá, então. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. Ele tá, os céus inteiros se movem pra ver a gente vencer.
faça tão feliz, agarrada em tua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedor, que te dê alegria de ver toda a tua casa derramada aos teus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. Ele tá, os céus inteiros se movem pra ver a gente vencer. Muito bom, dá vontade de ficar ouvindo aqui o resto da noite. Amém. Gente, que bênção. Muito bom mesmo. Lisandra, na hora que a gente tava vindo pra cá, eu te perguntei, né? Você prega também? Já tô colocando ela mais um mistério aí de Deus. Ela falou, se precisar, a gente prega. Qual que é os projetos? Qual que são os sonhos, os propósitos que você tem no coração? Assim, falar assim da obra é uma coisa assim que me emociona muito. Porque quem me conhece sabe que eu deixo tudo e qualquer coisa para viver o que Deus tem para mim. Desde muito criança eu tenho sempre esse compromisso com Deus. Festa de aniversário, a primeira vez que eu preguei na minha vida foi no aniversário da minha mãe, e a festa fui eu que fiz. E a minha irmã tá aqui, olha, ela não me deixa mentir. E aí eu fiz a festa surpresa pra ela e fui pregar, e depois eu voltei. Então assim, foi sempre assim, sempre assim. Então eu sempre fui, digamos, o Severino, o pau pra toda a obra. Eu nunca deixei as minhas dores, as minhas fraquezas, minhas dificuldades me atrapalhar com a obra de Deus. Então, assim, o meu maior sonho, assim, é alcançar as nações. Alcançar as nações através do louvor, da palavra, seja lá a forma que Deus me usar. Mas eu nunca neguei. Eu tenho muito temor e tremor, sabe? Amém. Então, assim, eu nunca neguei nada. Então, todas as oportunidades que me aparecem, a gente pode, né? Então eu estou sempre presente. E meu maior sonho é alcançar lugares e corações onde ninguém foi ainda. Sabe? Porque o evangelho, ele é muito além. Ele vai muito além do que a gente imagina, do que as agendas que a gente faz, sabe? Na nossa cidade ou Goiânia, para fora. O evangelho, o nosso ministério, vai assim, sabe? Eu tenho assim vários sonhos e projetos, eu e Deus, sabe? E eu sei que os projetos deles também são a maioria são iguais aos meus. Mas eu sempre falei para Deus que eu queria as nações, eu queria ganhar as nações para Jesus. E depois de passar por tanto, e eu não entendia que ministério, missão, começa dentro do lar da gente, né? Então as pessoas pensam que ir pra África, sempre a África, né? A África começa na África, e as pessoas estão muito enganadas. O nosso maior ministério é a nossa família, é o nosso lar, e é a missão mais pesada que existe. É a missão mais pesada. Então, o meu sonho, além de alcançar a minha família, é alcançar as nações, ir a lugares onde as pessoas não têm coragem de ir. Porque se tem uma pessoa que não tem medo de mais nada, essa sou eu. Muito bonito a mensagem que você falou comigo, eu sei que falou com quem está assistindo aí agora. E eu fiz uma pergunta para você referente a projetos, e ela poderia falar de CD, poderia falar disso, daquilo, mas ela falou sobre o ID, sobre fazer a vontade de Deus. Se eu tivesse muito dinheiro, eu ia investir em você, sabe? Mas o que eu puder fazer, eu faço, porque a gente se alegra. Nós nos alegramos com pessoas, eu me alegro com pessoas que procuram agradar a Deus. Tem pessoas que hoje têm tentado agradar a si próprio. E
a nossa missão é agradar a Deus, é a servir o próximo, não procurar alguém para nos servir. Então, eu acho que o que a Lisandra falou aqui é uma mensagem que serve para mim, é uma mensagem que serve para você. A gente entender o nosso lugar aqui nessa terra. A gente entender o nosso chamado e a nossa missão. Porque tem muitas coisas que você tem passado, que você tem enfrentado, que vai te levar para um lugar apenas. Que vai te colocar no propósito que Deus tem, que Deus quer para sua vida. Então, às vezes, questionar não é a solução, mas apenas caminhar, seguir a vontade de Deus. O que você acha, Lisandra? Das pessoas hoje estão tão focadas em crescer ministerialmente. Eu falo assim que a nossa preocupação não deveria ser grande, mas fazer coisas grandiosas para Deus. Sim. Eu tava falando, a gente tava conversando no caminho, as pessoas, eu sempre que eu posso, a gente tá conversando sobre isso, mas as pessoas costumam ver a gente que tá sempre ministrando, a gente que tá sempre, sabe, digamos, na ativa, né, ministerial, a gente tá sempre correndo para um lado, para o outro, elas pensam que a gente os invencíveis, né, os heróis, é alguém que não sente dor, alguém que não sente cansaço, mas muito pelo contrário. Você falando aí sobre as dores, as dificuldades, né, e sobre as pessoas quererem aquilo para o seu próprio bem, né, para o seu ego. Como eu estava falando, o ministério ele vai muito além disso. E eu estar aqui hoje significa ver a grandeza de Deus sobre a minha vida. E se a gente não tem humildade para entender que é Ele que faz, a gente nunca vai sair do lugar. E eu falar para você que eu nunca murmurei, que eu nunca questionei a Deus por nada, eu estaria sendo muito hipócrita, eu estaria mentindo, porque a gente não é um robô. A gente não é uma máquina que somente faz. A gente tá todo momento ele assim, Deus operando. Não, a gente cai, a gente erra, a gente peca, porque nós somos carnes, né? Estamos sujeitos a isso. Mas se a gente entender, colocar o evangelho, a obra como o primordial das nossas vidas e colocar Deus no centro de tudo isso, Ele vai nos sustentar. Mesmo que a gente ache que não consiga, mas Ele tem que ser o centro. Ele precisa estar no meio disso tudo e a gente precisa entender que é Ele que faz, nós somos apenas vasos. E é uma honra servir a Ele. Eu sempre costumo dizer para os meus jovens que eu nasci para servir, não para ser servida. Muita gente, Lisandra, mas Deus te ama. Eu sei que Deus me ama, mas eu nasci para servir, eu entendo isso. E vai ter muitas das vezes que eu particularmente já passei por isso. Você, eu tenho certeza que quando a gente tem ministério, a gente é perseguido. A gente é humilhada, a gente passa por situações que a gente nunca imagina na vida passar. E mesmo assim a gente limpa as lágrimas, a gente levanta a cabeça, mesmo sem força. A gente entende que existe um Deus ali, sabe? E é o que eu mais tenho entendido em Deus. Deus, por que tanto? Por que a gente passa por tanta coisa? Por que a gente tem que passar por tanta coisa? Porque senão o nosso ego vai estar sempre massageado. Nosso ego vai estar sempre alimentado por algo. Você canta bem, você prega bem. É bom ouvir isso. Mas a gente tem que entender que existe algo que é enorme através disso, sabe? Que se não fosse Ele, a gente não seria nada. E enquanto as pessoas não entenderem isso, nenhum ministério vai fluir. Nada vai pra frente. E às vezes as pessoas têm que parar de idealizar que ministério, agenda é fama. Estrelinha. Acaba que você fica sendo conhecida. E isso não é algo que a gente busca, mas algo que acontece. É consequência. Eu né? queria falar consequência. É consequência dos nossos ministérios, né? Acaba que a gente fica pessoas amadas, a gente vai, as pessoas querem conversar e tudo mais. É consequência do que Deus tem pra mim, pra você. Que Ele é o rei, né? E as pessoas precisam entender que Ele é o rei. E não a gente. Exatamente. Ontem me fizeram uma pergunta pedindo umas dicas de como alavancar o ministério. E aí eu falei, olha, eu sempre fiz o que era correto, vou te dar a dica, mas o que aconteceu no Culto na Roça, o que tem acontecido é que Deus simplesmente decidiu que era o momento
né, de assoprar o nome, de fazer tudo que tem feito. Mas através de tudo isso, aí vem a humildade. Eu tenho escutado muito essa palavra humilhação. Não é humilhar para o homem, a gente se render aos pés de Jesus e falar: Deus, toma o seu lugar aqui. Senta aqui comigo. E aí quando alavanca, quando cresce, explode, as pessoas pensam: pronto, acabou. Né? Se subiu no salto. É o que eu quero deixar essa mensagem para todo mundo que está assistindo a gente. Não é o homem, não é a ferramenta das redes sociais, né, as plataformas digitais. Não é nada disso. É quando Deus quer fazer na nossa vida. Você pode gastar muito dinheiro, você pode fazer o que for, mas se não for o momento de Deus fazer na sua vida, não adianta. Eu acho que o caminho é começar a se humilhar diante da presença de Deus e entender o que é que o Senhor quer. Quando Ele achar que for o momento, as coisas vão acontecer. Lisandra, meu muito obrigada. Tá? Eu quero que você deixe aqui um convite, né, para o pessoal que está nos assistindo. Tem muita gente que está vindo de longe conhecer o Culto na Roça. Mês passado veio um irmão do Amazonas, agora veio um irmão de São Paulo. E eu quero que você deixe o convite para as pessoas que estão nos assistindo, que são do Brasil, de fora do Brasil, né, as pessoas que têm vontade de conhecer esse projeto, as pessoas próximas que sempre vão. Deixe seu convite. A primeira vez que você vai no Culto na Roça? Sim. Então até ela tá na expectativa, gente. Muita expectativa. Muita expectativa mesmo. Eu agradeço o convite mais uma vez, porque a gente se conheceu assim por um acaso. Não existe acaso na obra de Deus, né? Mas a gente se esbarrou nos nossos compromissos ministeriais e foi um esbarro muito bom. Foi um prazer enorme te conhecer. Ela fala de mim, mas ela é muito extrovertida, ela é muito o tempo todinho assim, ó. Mas eu queria dizer, né, pra fechar tudo, que Deus tem muito pra fazer nas nossas vidas ainda, Esther. E talvez, Esther, você pensou que ia me pegar, né? Mas antes de vir aqui, eu já tava falando com Deus. Misericórdia. E agora é a minha vez. Meu Deus, tá mudando tudo. Não tava no script, não tava no cronograma, mas tem como cortar, né, Paulo? Eu tô pagando aqui. Tem não. Pior que eu não tô, não. Esther, Culto na Roça, né? Seu ministério. Hoje eu vi os seus status e eu pensei assim, poxa, ninguém conhece a Esther, né? Ninguém sabe o que passou. Porque ninguém sabe a nossa história. Isso que eu contei aqui é um terço do que Deus fez na minha vida. Porque depois disso eu fui atropelada, eu passei por uma cirurgia, que eu quase morri. E dentro de tantas coisas que Deus tem feito na minha vida, tantas coisas que eu tenho tentado me levantar, tantas coisas que eu tenho tentado ser forte, sabe? Porque viver com Deus é isso. E só Deus sabe, só Deus conhece seu coração. E Deus honra. Deus honra e... é uma honra conhecer você. É uma honra conhecer você. E antes de vir aqui, Deus tinha falado comigo a seu respeito. Deus tinha falado comigo a seu respeito. Como eu falei, quando Deus começa a fazer, as pessoas começam a levar as coisas para outro lado, né? Explodiu o Culto na Roça. Agora vai perder a humildade, agora vai... A essência do Culto na Roça é a humildade. Exatamente. E eu queria te dizer algo da parte de Deus. Que Deus te honra nessa noite, tá? E o que Deus vai fazer tá muito além do que você imagina. Talvez não vai ser só naquele espaço, talvez não vai ser só naquele lugar, tá? E Deus manda te dizer que Ele tem grandes coisas pra você. Grandes coisas. Às vezes a gente pensa assim, pronto, já aconteceu tudo, né? É o fim. Não. Porque Deus fala que as nossas forças se renovam a cada manhã. E a cada manhã Deus suspira sonhos novos para você. E Deus vai fazer acontecer. E esse culto na roça de sábado vai ser algo que você nunca viu. Não porque a gente vai estar lá, porque a Lisandra vai estar lá, porque a Lucélia vai estar lá, porque a presença de Deus vai ser real. E simplesmente para te honrar. Porque não são pessoas, sabe? É o mover de Deus, é Deus que faz, é o Espírito Santo. E as pessoas vão te pedir perdão, Esther.
as pessoas vão te procurar e falar, eu vejo Deus em você. Porque é muito fácil falar da Esther, né? Por fora, porque a gente não sabe. Porque Deus conhece o seu secreto. Deus conhece o íntimo do seu coração. E assim como Ele tem feito na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. E a próxima eu que vou entrevistar ela, viu, gente? Próxima eu que vou entrevistar ela. Porque eu tô ouvindo, ó, pouquinho, eu tô ouvindo. E Deus tem feito muito na sua vida. Então, eu quero já deixar aqui, né, meu agradecimento. Muito obrigada por confiar em mim, no ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Porque ele não é meu, ele é nosso. A partir do momento que é de Deus, é de todo mundo. Então, eu quero convidar você para estar presente com a gente no sábado agora. A expectativa tá gigante. Primeira vez que eu vou. Sempre quis ir, mas eu nunca tive a oportunidade. Sempre tendo agenda, sempre, né? Mas Deus, ele prepara tudo, né? Nos conformes. Foi complicado eu fechar com ela. Eu já tá falando, Lisandra, eu vou desistir. Tá difícil. Ai, meu Deus. Achei que não ia esse ano, mas amém. Mas amém. Deus amém. fez. Não, a gente já desmarcou, Ixi, né? Foi. A gente já desmarcou algumas vezes, mas é o momento de Deus. E é o momento de Deus pra sua vida agora, tá? Amém. Chegou a hora tão esperada. Eu não sei o que é a sua necessidade, mas Deus sabe, Deus conhece seu coração. E você é nosso convidado pra estar conosco sábado agora. É às 22, né? Às 22h30. Às 22h30. E Deus vai fazer acontecer. Vai com o coração, com expectativa para o que Deus vai fazer lá. Amém. Eu quero agradecer você que acompanhou até agora esse testemunho. Tem mais coisa, né? A Lisandra deu mais uma pincelada aqui, mas se você quiser saber, sábado, no Culto na Roça, dia 12 de outubro, é sábado agora. Às vezes você coloca 1001 circunstâncias, 1001 dificuldades, é de madrugada, é na roça. É por isso que o milagre acontece. Sacrifício. Sacrifício gera milagres. Gera vitória de Deus para a nossa vida. Nada vem fácil, não. A gente precisa pagar um preço e precisa entender isso. Eu quero que você se consagre para estar no Culto na Roça. Faça isso diante de Deus, experimenta chegar lá naquele lugar sensível para o Espírito Santo de Deus fazer. É o momento de você tomar uma decisão na sua vida. É o momento de você se posicionar, fazer uma escolha diante de Deus para ver o Senhor fazer. Amém? Então, até sábado, compartilha esse testemunho, marca alguém que você lembrou, que vai se identificar com o que aconteceu na vida da Lisandra. A gente vê hoje a vida dela restaurada e eu sei que muitas vidas vão ser restauradas através desse testemunho. Então, meu muito obrigada. Eu quero agora, só pra gente encerrar, Lisandra, você canta, prega, agora você vai orar aqui pra gente encerrar. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Queremos dizer, Senhor Deus, que o Senhor é bom. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai de encontro, Deus, a cada vida que nos ouve agora. Pai, toca onde eu não posso tocar e faça aquilo que nós não podemos fazer. Pai, opera os seus milagres e maravilhas. Pai, nós sabemos que há um propósito debaixo dos céus, Pai, e nós estamos com expectativa no Senhor. Pai, declaramos mais uma vez que somos dependentes de Ti, que somos dependentes da Sua graça. No nome de Jesus, Pai, abraça essas pessoas com Teu amor. Pai, faça elas entender o quanto elas são amadas, o quanto elas são especiais, Deus, que não existe nada nesse mundo que vão separar do amor que o Senhor tem por elas. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai de encontrar cada família, cada jovem, mulher, criança, homem que estiver nos ouvindo. Pai, nós não conhecemos o problema das situações, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Amém. É isso aí. Obrigada, Lisandra. Obrigada, Deus abençoe você, Deus abençoe vocês e até sábado.